Instagram não vende, mesmo você postando todos os dias. Bom, se você, empreendedor, sente que se esforça, que aparece, que posta todos os dias, mas mesmo assim as vendas não acontecem, eu preciso falar uma coisa para você. O problema talvez não esteja nem na frequência, esteja em outros erros que você está aí cometendo no meio desse caminho. E hoje eu vou te mostrar os 3 principais motivos que fazem muitas mulheres empreendedoras postarem todos os dias e mesmo assim não venderem. Oi! Se você ainda não me conhece, meu nome é Rafaele Pavese, eu sou mentora de mulheres empreendedoras e aqui nesse canal eu compartilho estratégias de marketing, venda e estratégias para você construir um negócio mais lucrativo e com mais clareza. E o que eu vou te mostrar aqui hoje não é sobre algoritmo, como tá todo mundo falando por aí. É sobre comportamento, sobre posicionamento e sobre estratégia. São 3 erros e o último talvez é algo que ainda te pegue muito, então fica por aqui. Você entender e já corrigir isso ainda hoje e fazer seus posts venderem mais. E o primeiro erro que eu trago aqui para você hoje é o seu posicionamento. E aqui muitas empreendedoras sofrem, se descabelam porque elas querem ser reconhecidas. Mas para que você seja reconhecida, você precisa primeiro se posicionar. Posicionamento gera reconhecimento e não o contrário. Eu sei que você quer ser vista, que você quer ser lembrada, que você quer ser valorizada. Mas hoje, dentro dos seus posts, dentro do seu Instagram, dentro da sua comunicação, você está se posicionando? Você está trazendo a sua essência do que você é, de quem você é, do porquê você faz o que você faz, como você faz? Você tem trazido aí as suas ideias, os seus valores, os seus objetivos. E quando eu falo de posicionamento, aqui eu não estou falando sobre se posicionar politicamente, do seu religiosamente ou do time de futebol que você torce. Eu estou dizendo em você assumir a postura de empreendedora, de empresária, que faz o que faz, como eu disse, da forma como faz. Que isso é único. E isso é o que torna você desejada, vista, lembrada e aí sim posicionada na mente do seu cliente para então ser reconhecida. Será que você está cometendo esse erro aí hoje? Então avalia e analisa os seus posts e a sua comunicação, vê se não está tudo aí muito mão com açúcar, tudo o que eu costumo dizer farinha do mesmo saco. Porque hoje, se você não está posicionada, você se torna farinha do mesmo saco. E quando você é farinha do mesmo saco, o cliente enfia a mão dentro e ele vai pegar e escolher pelo preço, pela que está mais barato, afinal, tudo é a mesma coisa. E tem um ponto extra muito importante aqui dentro da parte de posicionamento que eu preciso te falar. Muitas empreendedoras pecam e erram porque querem vender para todo mundo. Dentro do se posicionar, muito importante você saber que quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Que tão importante quanto as pessoas saberem para quem você é, também é importante ela saber para quem você não é. Você, o seu produto ou o seu serviço. Isso faz parte de um posicionamento ouro que, quando bem consolidado e bem comunicado, gera vendas. Erro número 2. Conteúdo sem intenção. Você cria conteúdo com base no que todo mundo te diz aí pela internet, mas seus conteúdos não têm uma intenção clara. Você cria conteúdo para cumprir tabela e cumprir a obrigação de ter que postar todos os dias para ser vista e para ser lembrada. Mas se o seu post não tem uma intenção clara e não é comunicada essa intenção no post, sinto muito. Ele acaba sendo como um post qualquer que a pessoa simplesmente rola o feed e passa desapercebido. E eu sei que você comete isso quase que no piloto automático sem nem perceber. Você acorda todo dia pensando, meu Deus do céu, que post eu faço hoje? Vai lá, toma uma ideia qualquer, cria o post e fica sentada esperando. E na maioria das vezes, esse post não tem nenhuma CTA, que são as 3 letrinhas mágicas para um post muito bem intencionado. CTA, chamada para ação. Call to action do inglês. Então, primeiro ponto, intencione.
esse post seu tem qual objetivo? De venda, de conscientização, de conexão? Qual é o objetivo? Depois de você postar com um objetivo claro, dentro da sua legenda, traga a CTA. É para a pessoa curtir? É para a pessoa compartilhar? É para a pessoa te chamar no WhatsApp, fazer a sua reserva, marcar o seu horário? O post com intenção traz a direção clara para o seguidor. E é com essa direção que o seu post se transforma numa venda. E o terceiro erro, que na minha opinião é o mais importante, que é crucial que você olhe para isso. O terceiro erro são suas travas internas. Isso mesmo. E aqui não é sobre vergonha de aparecer, não é sobre vergonha de vender ou de parecer insistente, que tem a ver com medo do julgamento, do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar e medo da rejeição. E se me disserem um não? E se eu for rejeitada? E aqui entra sempre, depois desse momento, a síndrome da impostora. Porque você recebeu um não, porque você não se sentiu boa o suficiente, e aí você acha que não está pronta. E isso vira um bolo, vira um ciclo vicioso que faz você travar cada vez mais. Pior, dizer que não está fazendo, que é perfeccionista, porque precisa estudar mais um pouco, porque precisa entender mais um pouco do seu assunto. Poxa vida, se você tem um negócio hoje, não entende do seu assunto, será que você não é tão boa assim? Eu tenho certeza que você é. Só que quando a gente fala sobre travas internas, sobre medos de julgamento, de lá vem a blogueirinha, lá vem ela se achando, medo da rejeição, se ele me dizer não, meu Deus, o que eu faço agora? Se ele dizer não, você vai partir para outra. A gente precisa se arriscar um pouco mais, parar de ficar rodando o feed do Instagram, se comparando o tempo todo e usar esse tempo para ser estratégica, para entender mais do seu público, para ter mais clareza sobre o seu negócio, fazer posts que conectem e que tragam mais o seu posicionamento para isso. Porque o grande erro das empreendedoras, quando eu falo sobre travas internas, é justamente esse medo de não agradar, esse medo do que vão falar, desse medo do que vão pensar. Ora, pois, que esse medo do que as pessoas vão falar vai impactar no seu negócio? Você abriu um negócio para vender, você abriu uma empresa para lucrar. E para você fazer isso, você deve ser a influencer do seu negócio, a principal delas, porque ninguém sabe mais do seu negócio, do seu serviço, do seu conteúdo quanto você. Então, a partir de hoje, entenda, minha cara empreendedora, meu caro empreendedor que esteja aqui comigo, antes do CNPJ, vem sim o CPF. E trazer o autoconhecimento, olhar para essas feridas, é uma grande virada de chave para você e, consequentemente, para o seu negócio. E talvez você precise olhar para o seu negócio, para o seu produto, para o seu serviço, não só como um produto, não só como um serviço, mas entender de uma vez por todas que você vende solução, que você vende transformação. Quando você entende isso, você para de vender um simples produto, um simples serviço. Você começa a entender o quão necessária você é na vida das pessoas, o quão importante é o que você faz e a forma como você faz. Porque se hoje existe alguém que está passando por um problema, que está sofrendo por alguma situação que poderia ser resolvido por você ou pelo seu produto, e você não se posiciona, você não aparece, você não oferece, a responsabilidade é sua por essa pessoa estar nessa situação. Porque não é sobre você. Você não é o umbiguinho do mundo. É sobre a transformação que você pode gerar. É sobre os benefícios, as soluções que as pessoas podem ter através de você, através do seu conteúdo, através do seu produto, através do seu serviço. Então, talvez o problema não seja o algoritmo do Instagram. Talvez o problema seja como você está usando o seu Instagram para ser lembrada, para ser desejada e para fazer as suas vendas. Porque eu costumo dizer que o seu perfil no Instagram é a sua loja na rua mais movimentada da cidade. Mas você não pode tratar o seu Instagram única e exclusivamente como uma vitrine.
O seu Instagram é a sua principal ferramenta para gerar conexão, para se posicionar, para gerar relacionamento. Porque uma venda só acontece a partir da confiança. Você só consegue fazer o seu cliente, o seu seguidor confiar em você a partir do momento que você começa a se relacionar com ele, a criar uma relação. Então, lembre-se, para que uma venda aconteça, não é só um post. Uma venda acontece a partir do relacionamento, a partir da confiança. E como você pode fazer isso através dos seus posts e do seu Instagram? Lembra disso? Não é só sobre postar mais. É sobre criar conteúdo, é sobre se posicionar melhor, sobre criar conteúdo com intenção e é sobre destravar o que está aí dentro de você, porque você nasceu para brilhar e o seu negócio também. O mundo precisa de você e da sua solução. E se você quer se aprofundar nesse assunto, nessas reflexões e nesse tipo de conteúdo de marketing de essência, aqui na descrição eu deixei o link para você se inscrever gratuitamente na minha newsletter. Toda semana eu envio reflexões, estratégias e conteúdos que muitas vezes eu não compartilho nem nas minhas redes sociais. Então, já clica, já se inscreve e claro, se você é uma mulher empreendedora, se você é um empreendedor, quer construir um negócio mais forte, mais bem se posicionado, já se inscreve aqui no canal que toda quarta-feira tem conteúdo novo para você. E antes de encerrar, eu espero que você já tenha se inscrito no canal. Se prepare para se inscrever aqui na newsletter assim que esse vídeo acabar. E se esse vídeo conversou com você e você identificou qual erro que está mais te pegando aí, também já deixa ele aqui na descrição. Vou adorar conhecer um pouquinho mais de você e adorar saber que esse conteúdo falou contigo. Então, um beijo, até a próxima e nos vemos aqui nos próximos conteúdos às quartas-feiras, na newsletter e lá no meu Instagram, @RafaelePavese. Tchau, tchau.